É comum, quando falam sobre quadrinhos underground japoneses, trazerem o Gekiga como um exemplo de um quadrinho independente japonês. Só que apesar da produção Gekiga ter se iniciado de forma independente, a característica de ser editada independente não é inerente a ela. O Gekiga começou ali na década de 1950 com um pessoal como Yoshiharu Tatsumi, o Saito Takao, e o que eles estavam propondo era uma poética alternativa para o que vinha se fazendo nos quadrinhos japoneses até então. O termo Gekiga, a etimologia dele vem de uma tradição do cinema japonês, vem do Jidai Geki. O Jidai é a ideia de um período de tempo, uma era, e Geki tem um sentido de drama muito próximo do sentido aristotélico, da noção de tragédia por Aristóteles. Então, o Jidai Geki é a ideia de um drama de época, uma história que ela não é cômica, ela não é comédia, ela não é galhofa, ela trata de temas sérios e que se passava em um período histórico do passado. Então, a ideia do Gekiga, que parte da ideia do Geki, desse drama, com a ideia do Ga, da imagem que vem do mangá, é uma ideia de uma imagem que é dramática, no sentido de uma história ilustrada que ela trata de questões que não são comédias, que não são galhofas, que ela abordava questões sérias e que eram relevantes para o contexto do Japão pós-guerra, que eram relevantes para os sujeitos que viviam no Japão pós-guerra e que daria conta das ansiedades dessas pessoas. Além disso, o Gekiga ele se aproxima muito do Watakushi Shosetsu, que se traduz mais ou menos como romance do eu, que é uma tradição literária do Japão ali mais ou menos do mesmo período, que ela tem muita influência do decadentismo francês, e ela tratava não só desses temas decadentes, de um drama decadente, pessimista, como os autores desse movimento, eles costumavam misturar o protagonista com eles próprios. Então as histórias tinham muitas vezes um protagonista que era muito parecido, ou era parecido com o autor em vários pontos, e o autor ele colocava elementos dele e da vida dele no personagem. Mas não é exatamente uma autobiografia, nem exatamente uma ficção do eu. É um personagem que ele tem elementos que é do autor e ele tem elementos que não é do autor. E faz parte do processo o autor não deixar claro o que aquilo é real, o que aquilo é biográfico, o que não é. A confusão faz parte da poética da produção. Além de que os autores do Watakushi Shosetsu, eles têm o costume de falarem mal deles próprios através desses romances. Então eles pegam as características deles, que eles mais odeiam, que eles menos gostam, que eles acham que são mais vis e miseráveis, e colocam no protagonista. Então os autores do romance Watakushi, eles faziam uma autocrítica expondo o seu pior lado. E muitas das obras do Gekiga vão fazer isso. Elas vão tratar de questões que são dramáticas, que são tensas e tem a ver com o contexto da época daquele Japão ali pós-guerra, dos anos 50, 60. E ao mesmo tempo os autores, eles colocavam muitos deles próprios nos personagens e nas histórias, e dando ênfase nas piores características deles. Então era um jeito desses autores de mostrarem para os leitores na sua obra o pior deles próprios e o pior da sociedade em que eles viviam. E esses autores do Gekiga, quando eles começaram, eles tinham essa proposta nova, só que eles tinham um problema que eles não conseguiam se inserir em nenhuma editora. As editoras vendiam os quadrinhos tradicionais de aventura e de comédia porque era o que vendia. O Tezuka e os autores da tradição que seguiam o Tezuka, esses caras se sabia que eles vendiam. Então eram esses caras que as editoras procuravam para publicar. Então esse pessoal que vai se propor essa nova poética que é o Gekiga, e o Gekiga ele não é só um tema, o Gekiga tem a ver com uma forma de ver e de entender os quadrinhos, de como se pensar a arte, qual era a função da arte, qual era a função dos quadrinhos. Esses caras, eles não vão conseguir arrumar editoras e vão ter que, a início, se autopublicar. Eles vão criar essas pequenas editoras, vão publicar de maneiras independentes, que é um jeito deles conseguirem se publicarem. E a Garou, quando surge ali em 64, ela vai iniciar publicando autores do Gekiga. Mas muitos desses autores do Gekiga, ao longo dos anos 60, eles vão acabar sendo legitimados. Eles vão começar a fazer sucesso, vão ser reconhecidos como artistas, como autores, vão vender e vão começar a produzir e publicar em outras editoras. Grandes editoras vão se apropriar desses caras. Assim que se perceber que esses autores de Gekiga, eles têm uma qualidade na obra deles e essas obras vendem, várias autoras vão começar a se apropriar, eles vão chamar eles para produzir, para publicar as obras deles. Então o Gekiga ele vai passar por um processo de legitimação ao longo dos anos 60. E o fato desses autores serem legitimados não fazem com que eles deixem de ser Gekiga. O Saito Takao, que faleceu recentemente, ele era um cara que nas obras dele vinha escrito como um Gekiga de Saito Takao.
Ele falava que o que ele fazia era Gekiga. Ele não usava a palavra mangá, ele não usava outra palavra em quadrinhos. Ele fazia questão de dizer que ele era um autor de Gekiga e que a obra dele era Gekiga, e ele se anunciava como Gekiga. E o Saito é um cara que a obra dele foi adaptada para o cinema, para a televisão, tanto em séries live action como animação, para videogame, tem produtos licenciados. Mesmo sendo um sucesso comercial a obra do Saito, ele ainda via como Gekiga, porque Gekiga é uma proposta poética, um modo de se pensar aquela produção. Então uma postura poética do autor mais do que qualquer outra coisa, independente dela estar numa grande ou numa pequena editora. Só que depois dos autores do Gekiga serem legitimados e passarem a ser publicados em grandes editoras, a Garou, aos poucos, ela vai começar a se renovar e vai dar espaço para outros autores e para outras tradições de quadrinhos. E uma delas é o Retauma. Só que antes de falar do Retauma, é importante a gente entender o contexto em que ele surgiu para conseguir entender o que ele é. No final dos anos 60, começo dos 70, o Japão era governado por um governo extremamente ultraconservador. Esse governo, em que muitos dos membros influentes eram velhos que tinham participado do governo japonês dos anos 40, então era o pessoal que tinha achado legal o Japão ser imperialista e se aliar ao Hitler, eram os velhos dos anos 60, 70 que influenciavam o governo. E esses caras começaram a levantar ideias ultraconservadoras de novo. Final dos anos 60, durante a década de 70, no Japão se discutia mudar a Constituição para criar um exército. E criar um exército para o Japão se tornar uma grande potência militar de novo e influenciar nos países do leste asiático. E isso começou a criar uma tensão no Japão. O governo japonês, inclusive, oficialmente apoiava a invasão dos Estados Unidos no Vietnã e em outros lugares. Só que o final dos anos 60, começo dos anos 70, é a época em que aconteceu os movimentos de contracultura. A ideia de que uma nova geração que estava descontente com como a sociedade estava se encaminhando, com a economia capitalista, com o militarismo, com a Guerra Fria, esses caras olharam para os pais, para os avós deles e disseram: a gente não quer esse modo de vida. E começaram a tentar propor um modo de vida alternativo. Nesse contexto vai surgir, por exemplo, os hippies e outros movimentos de contracultura, que eles vão propor formas diferentes de organizar a sociedade, uma outra forma econômica, uma outra forma de organizar a família, uma outra forma de pensar o trabalho e as relações sociais. Então vai ter um embate nesse período entre uma nova geração que quer romper com as tradições e com a forma como a sociedade se organiza, e um pessoal mais velho, um tanto conservador, que tem medo dessas mudanças e quer manter o mundo do jeito que eles acham que funciona. E esse conflito dos movimentos de contracultura contra uma velha sociedade, ele também vai acontecer no Japão. No final dos anos 60, dos anos 70, vai ter no Japão, por exemplo, o surgimento dos grandes movimentos feministas do Japão. O Japão tem uma tradição de movimentos feministas fortes no final dos anos 60, dos anos 70. Tem a ver com os movimentos de contracultura. A ideia de direito ambiental, por exemplo, é uma coisa que se estabeleceu nos anos 80. Então ali nos anos 70 eram quando as pessoas estavam nas ruas exigindo a criação de leis ambientais. Tipo, tinham fábricas que liberavam gases e fumaça sem regra nenhuma, que colocavam lixo químico no rio e não tinha nenhuma regulação sobre isso. Então as pessoas começaram a sair na rua e fazer passeatas pedindo legislações ambientais. E outras mudanças sociais, de mais participação democrática, pedindo para o Japão desistir dessa ideia de criar um novo exército, pedindo para o Japão se afastar dessa lógica bélica e com medo de que o Japão voltasse a uma postura militarista igual dos anos 40. E ali no final dos anos 60 vai ter aquelas grandes marchas estudantis, né? Vai começar, por exemplo, em Paris, o movimento de maio de 68, vai se espalhar pelo mundo e vai chegar no Japão. O maio de 68 aconteceu no Japão, os estudantes, inclusive, ocuparam a Universidade de Tóquio na época. E ao mesmo tempo que nesse período tinha um monte de manifestações reivindicando direitos sociais, quando tinha essas manifestações, o governo ultraconservador da época fazia o que? Mandava a polícia descer o cacete em todo mundo. Então tem um monte de registros de violência policial exagerado no Japão. E uma das coisas que estava acontecendo no discurso de arte desse período, além de toda a produção artística que estava associada com os movimentos de contracultura, a psicodelia e outras desse tipo, uma discussão que surgiu na arte foi o da arte conceitual. Os autores da arte conceitual, eles levantaram uma questão que a filosofia tinha estagnado, que os filósofos da contemporaneidade não faziam mais filosofia, eles faziam história da filosofia. E segundo eles, caberia à arte continuar aonde a filosofia empacou. E outro ponto que era relevante para eles é a ideia de que, apesar de que historicamente a noção de arte foi confundida e desenvolvida junto com a ideia de beleza, a ideia de que a arte tem como função a criação do belo, que é uma coisa que vem lá da arte clássica, lá do Renascimento, era que isso não era uma verdade.
A arte, segundo eles, poderia tratar de beleza, mas não era isso que fazia a arte ser arte. A arte, em essência, era linguagem. E, inclusive, o bom artista, ele seria um bom artista de verdade, ele dominaria a arte se ele conseguisse, inclusive, se afastar da noção de beleza e conseguir desenvolver uma arte que era linguagem pura. E não só se afastar de uma beleza, como eles chegavam a falar numa arte que não era estética. Então, surgem esses discursos da arte como não estética e da arte como não beleza, que o pessoal da arte conceitual ele vai levar isso para um outro lado, que aqui não é relevante para nós, mas é importante essa ideia de que arte não está associada com beleza. Arte, antes de tudo, é linguagem. Arte, antes de tudo, é uma construção de conceitos e ideias. E era isso que, segundo eles, definiria qual era o núcleo duro da arte. Então, nos anos 60 vai ser levantada essa ideia de que a arte não tem a ver com estética. A arte boa, inclusive, deve evitar a beleza. E isso vai começar a mudar algumas percepções de como a arte é produzida. E o último ponto de contexto que é relevante para nós aqui é que, nesse período dos anos 60 e 70, esse governo linha dura japonês ultraconservador, ele vai olhar de novo para os quadrinhos. Ele vai olhar para o que está se produzindo, ele vai ver a Garou e vai dizer, isso é absurdo. Então vai começar uma discussão social sobre qual seria um limite dos quadrinhos. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos ali na metade dos anos 50 vai acontecer no Japão 10 anos depois. E esse governo ultraconservador, que tinha entre eles vários caras que eram membros do governo dos anos 40, eles vão começar a falar sobre recriar as leis de censura e regulação dos quadrinhos que existiam na década de 40. E quando eles começam a falar nisso, eles vão usar um exemplo que é o Tezuka. O pessoal da Garou vai ser usado como exemplo do que não deveria ser feito. Esses caras que falam de pobreza, de relações sexuais, de baixaria, de coisas que não são relevantes ou que são má exemplo e que fazem esses desenhos feios. Essa seria uma produção de quadrinhos ruim. E segundo o governo, o bom mesmo era o Tezuka, aquele autor que fazia aqueles personagens bonitinhos com histórias engraçadinhas, otimistas e de aventura. E o Tezuka, na época, era um cara que estava perdendo espaço pro Gekiga. Se nos anos 50 e começo dos anos 60 ele era o grande deus do mangá, não tinha concorrência para ele, nesse cenário dos anos 60, com um público mais maduro e associado à contracultura lendo quadrinhos, o Tezuka estava perdendo espaço para os caras do Gekiga. E ele é um cara que ele poderia ter feito como a DC e como a Art Comics fizeram durante a perseguição dos quadrinhos dos anos 50, que se propuseram como modelos do que seria moralmente adequado para os quadrinhos para tirar isso do mercado. O Tezuka ele fez exatamente o contrário. Ele fez declarações públicas dizendo que se ele era o cara que deveria ser visto como exemplo de quadrinhos, se o governo estava dizendo para os outros autores seguirem ele, então era para os autores seguirem o que ele ia fazer a partir de agora. E o que o Tezuka fez? Ele se aproximou do Gekiga. Em 1970 ele criou a Kon e começou a reunir vários autores que faziam quadrinhos diferentes, experimentais e de Gekiga, e ele próprio começou a misturar as técnicas dele com as tradições do Gekiga. Tanto que em 73 ele publicou a Yaku, que é um tapa na cara dos japoneses conservadores. Então o Tezuka ele foi defendendo o pessoal do Gekiga, ele foi defender o pessoal do quadrinho alternativo e se associar a ele. Se o governo quer que os autores façam algo parecido com ele, então ele que foi fazer algo parecido com o que esses caras que estavam perseguidos estavam fazendo. Então é justamente nesse contexto dos anos 70 em que o Gekiga estava se legitimando, partindo para grandes editoras, mas estava vindo uma censura conservadora para cima do Gekiga, e a Garou estava com mais espaço livre, que vão aparecer os autores do Retauma. O Retauma, a tradução seria algo mais ou menos assim. Reta é a negação, é o oposto de talentoso, habilidoso. Então retá tem a ver com não ter habilidade, com não ter talento, com não ter perícia, com a ausência de uma capacidade de execução ou técnica. E o má tem a ver com uma característica positiva que pode estar associada com a ideia de engenhosidade, algo que é bem elaborado. Então retá o má é a ideia de que algo que é conceitualmente bem elaborado, mas tecnicamente mal executado. É algo que é bem pensado, mas feito porcamente. Essa seria uma definição, uma tradução aproximada do que seria o Retauma. E eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui de Retauma, que está longe de ser exaustivo, tem muitos outros autores que vão trabalhar nessa tradição, mas para tentar passar o que esses caras estavam discutindo nessa época. Um desses autores fundadores importantes para o Retauma é o Ebisu Yoshikazu. Para a gente entender mais ou menos o que ele fazia, é um pouco relevante a história dele. Ele era um cara que na época ele era jovem
e ele sofria muito bullying e muita violência na escola. Ele era um cara que ele era perseguido pelos valentões, batiam nele, roubavam o lanche dele, esse tipo de coisa. E o jeito que ele lidou com isso foi na arte. Ele ia para casa e fazia desenhos sobre o que ele sofria. Ele fazia desenhos para expressar, para descarregar a violência que ele sofria. E vários desses desenhos eram um pouco curiosos, porque, por exemplo, ele desenhava os colegas dele que batiam nele sendo mortos. Ou ele desenhava todos os professores deles queimando no inferno. Ele sofria violência e o jeito dele processar a violência era fazer representações violentas com quem era violento com ele. Então essa produção de desenho dele tem uma característica que é de catarse bem forte, ele descarregar essas ânsias e essas angústias dele. E ele contou que um dos momentos importantes para a carreira dele foi quando ele leu o Neji-Shiki do Tsuge Yoshiharu. Foi quando ele percebeu a potencialidade que tinha nas histórias em quadrinhos. Ele lia até então era histórias de mecha, de aventura, e ele viu que os quadrinhos não eram só isso, dava para tratar de outras coisas, dava para tratar das angústias e das aflições humanas nos quadrinhos. Então logo depois do Neji-Shiki que ele vai começar a produzir quadrinhos, até que um momento ele vai conseguir mostrar os desenhos dele pro Nagai, que vai convidar ele para publicar na Garou. Então a primeira história dele publicada na Garou foi na edição de agosto de 1973, que é essa aqui. E essa primeira história, ela se chama Pachinko. É a história de um homem que ele trabalha fazendo transporte no caminhão dele e nesse dia estava chovendo. Quando chovia, a caçamba do caminhão dele enchia d'água e ele não podia transportar nada. Então ele quer aproveitar que ele vai ter uma folga forçada e quer ir jogar pachinko. Para quem não sabe o que é pachinko, é uma mistura de pinball com máquina caça-níqueis, em que a pessoa compra umas bolinhas e coloca lá e joga, e tem uma questão aleatória lá dentro que ela pode ou não ganhar prêmios. E ele quer muito jogar pachinko. Só que ele tem que ficar em casa porque está chovendo, ele tem um bebê. Então ele está fazendo trabalhos domésticos, ele está cuidando do bebê enquanto a mulher dele está lavando roupa e tal. E daí ele recebe a visita de uns amigos e ele está o tempo todo angustiado, que ele queria mesmo era estar jogando pachinko. Então ele se enrola um pouco fazendo as coisas, até que ele usa uma desculpa para sair e para ir jogar pachinko, que é ir numa loja comprar alguma coisa. Ele quer comprar uma roupa. Então ele pega o trem, tem toda a angústia dele no trem, ele fica repensando em outras coisas, nos problemas dele, no filho dele quando crescer, na multidão no trem. Um momento ele para ir no mictório, é um daqueles modelos que tem uma canaleta entre a parede e o chão, onde a pessoa faz xixi ali dentro, e tem vários canos com torneiras, e tem torneiras mais altas e menores. Daí ele para pensar, as torneiras pequenas são as torneiras para meninos, né? Que eles não alcançam nas altas. E daí ele pensa sobre o filho dele quando for usar o mictório, e vai usar a torneira pequena, e se ele tinha que ter uma torneira dessas em casa e tal. Só que daqui a pouco chega um outro cara e mija bem em cima daquela torneira que as crianças usam. E daí ele fica pensando, coitados dos meninos, eles têm que colocar na mão na torneira em que os adultos mijaram. Daí ele vai na loja de departamento, é uma loja enorme. Ele tem todo o problema para comprar uma roupa que ele quer comprar. Daí ele compra a roupa e fica feliz porque sobrou o troco. Ele queria mesmo era o troco para ir jogar pachinko, que fica do lado da loja. E daí ele tem que carregar a roupa e não sabe. Ele tenta colocar no bolso e não cabe dentro do bolso. E ele pensa como que ele vai levar, se ele tem que levar embaixo do braço. Mas se ele ficar com a roupa embaixo do braço, como é que ele vai jogar o pachinko? E daí ele caminha por um corredor que nunca chega. E daí momento ele vê um bebê no chão e ele pensa, o que esse bebê tá fazendo aqui? Será que ele junta o bebê? Será que ele não junta? Mas se ele juntar o bebê ele não vai poder jogar o pachinko. E daí ele pensa, vou deixar o bebê no chão. Tá, mas e se ele deixar e passar um carro em cima de esmagar a cabeça do bebê? Mas daí ele quer muito jogar pachinko. E daí ele vai correndo por um corredor que vai ficando cada vez mais estreito, mais estreito. E daí quando ele sai fora, ele se dá conta que parou de chover. Ele não só saiu pelo lado errado da loja, o pachinko ficava na porta do outro lado, e parou de chover, e como parou de chover ele vai ter que trabalhar. Então nessa história do Ebsu em começo de carreira, a gente vê a influência que ele teve do Tsuge, porque muito dessa história do pachinko tem a ver com o Neji-Shiki, né? O protagonista é um cara que quer jogar pachinko, o título da história é pachinko, mas nunca aparece um pachinko na história. É sobre a angústia dele querendo jogar pachinko e várias coisas da vida dele, as responsabilidades dele impedindo isso. E ele fica tentando criar mecanismos para contornar essas responsabilidades e conseguir chegar no pachinko e nunca consegue. Então tem uma coisa que é meio onírica. Quando a gente está num daqueles sonhos que a gente quer fazer uma coisa e várias coisas nos bloqueiam no meio do caminho, nos desviam, e a gente acorda sem ter conseguido chegar no lugar que a gente queria chegar no sonho.
e todo o cenário é meio onírico, então tem muito do Nejishiki aqui. Só que uma das características relevantes aqui é o desenho do Uebisu. É como ele não tem nenhuma preocupação com formas naturalistas. É diferente daquela tradição do Gekiga, que às vezes tinham personagens esquematizados, estilizados e cenários naturalistas. Aqui nem o cenário é naturalista, nada é naturalista. Ele não tem nenhuma preocupação em criar formas que sejam parecidas com aquilo que ele está representando, ou que sejam bonitas, pelo menos. Os desenhos eles são feios, os personagens eles são feios. Ele não está nem aí. Porque não é sobre beleza, é sobre passar essa sensação da angústia de ter seus desejos frustrados e essa sensação onírica de se estar num mundo de estranhamento dos sonhos, de não conseguir chegar naquilo que se quer alcançar. E tem toda uma crueldade também, tem o sujeito que deixa o bebê porque ele quer jogar patinco. Ele abandonou não só o filho dele em casa, como ele abandonou o bebê que ele viu na rua, e ele não se importa com nada e com a família, e deixou a esposa dele fazendo trabalho doméstico toda sozinha, porque ele queria mesmo era jogar patinco. Então tem uma coisa de um lado ruim humano, não é só o desenho que é ruim. O personagem tem uma conduta que a gente pode criticar. É a ideia de o desenho é ruim, mas as pessoas são ruins. Tem sujeitos que não são bons, mal desenhados. O Uebisu é um cara que fez muita coisa depois disso, né? Essa aqui é a história dele de estreia na Garou. Mas essa ideia de trabalhar com essas formas que são feias intencionalmente para falar de personagens que são feios. São feios não só fisicamente, mas são eticamente feios. É uma coisa que vai aparecer de novo na obra dele. E um outro autor que é bem importante para a tradição do Retalma é o Imura Teruhiko. O Imura Teruhiko, diferente do Uebisu, ele é um cara que ele teve uma formação em artes. É o cara que foi para a universidade estudar artes. Então ele tinha um domínio técnico, tanto que ele fez outros trabalhos tradicionais em arte antes. Só que ali nos anos 70 ele vai propor algumas coisas novas. Primeiro que o Imura ele é um cara difícil da gente identificar os trabalhos dele, porque ele tinha muitos pseudônimos. Além de assinar como Imura Teruhiko, o nome dele, ele assinava às vezes como Terry Johnson, King Terry, Flamingo Terry, Gonzo e várias combinações e variações diferentes desse nome. E o Imura é um cara que ele vai publicar na Garou a primeira vez em 76. Uma história em quadrinhos chamada Penguin Gohan, que a tradução seria como o arroz do pinguim. E ele vai publicar essa história em parceria com o Ito Shigesato. O Ito Shigesato é um cara que anos depois iria trabalhar na Nintendo. E ele é o criador da série de jogos Mother, que nos Estados Unidos é conhecida como Earthbound. Antes de ser um design e diretor de videogames, ele trabalhava mais com ilustração de publicidade. E os dois juntos vão criar a história desse Penguin Gohan, a partir de um desenho que o Ito fez de um pinguim, e eles vão criar umas histórias extremamente bizarras, que logo mais eu vou mostrar pra vocês. E depois da recepção que o Pinguim Gohan vai ter na Garou, ele em 77 vai ser muito importante, porque em 77 é quando o Gekiga quase some da Garou, e a Garou passa a publicar principalmente Retalma e outras propostas de quadrinhos muito associados com o dadaísmo e com o surrealismo. O Akasegawa, que eu já mostrei no vídeo que eu fiz sobre o Ozashiki, é um cara que nesse período ele publicava em quase todas as edições da Garou. Mas além dessas histórias surrealistas, dadaístas, os autores de Retalma vão participar em peso da Garou. E o Imura, ele vai criar um estúdio dele, que é o Flamingo Studios, que é um dos motivos dele assinar como Flamingo Theory, e ele vai ser responsável por todas as capas da Garou de 1977. Então tem algumas aqui para mostrar para vocês. Março, abril, maio, julho, agosto, novembro e dezembro. E a gente pode notar que é algo muito diferente do que se publicava nas capas da Garou até então. No começo da Garou, na época que o Kamuiden era publicado, quase todas as capas eram do Kamuiden, desenhada pelo Shirato Sanpei. Logo depois que o Kamuiden acabou, outros autores de Gekiga começaram a ter espaço, e muitos deles que flertavam com questões da arte modernista. Mas em 77, quando o Imura passou a fazer as capas, ele simplesmente ignorou qualquer questão da arte tradicional, inclusive do modernismo. Ele, que era um artista com formação acadêmica,
intencionalmente fez essas imagens que não tem nada a ver com a arte acadêmica. Tipo, ele dane-se a arte acadêmica. E ele fez isso intencionalmente. Porque o Uemura, ele tinha bastante consciência do que ele entendia como Retauma. O Uemura, com o Flamingo Studios, ele vai ser um cara que ele vai reunir vários outros autores de Retauma em volta dele, e eles vão meio que criar um tipo de unidade como movimento artístico, esses autores do Retauma que estavam em volta do Uemura. E eles vão pensar o Retauma, essa ideia de algo que é Retauma, né? De engenhoso, mas mal executado. Algo que é feito de maneira porca, algo que é feito de maneira feia, algo sem perícia técnica, mas que tem um conceito, e um conceito que é elaborado. A proposta deles é que a arte, de fato, ela está no conceito, não na forma. Essa noção do que o pessoal da arte conceitual estava discutindo, de que a arte, antes de qualquer coisa, ela é linguagem. Ela é mais linguagem do que a estética. E que o conceito seria mais importante que a forma. Mas por que isso? A gente tem que pensar que nesse exato momento existia uma pressão ultraconservadora para as histórias em quadrinhos japonesas não serem aquelas coisas que falavam de temas baixos que o pessoal do Gekiga fazia e ser mais bonitinho próximo do Tezuka. O que esses caras que estavam nesse contexto da contracultura, que estavam no Japão cada vez mais autoritário, cada vez mais conservador fizeram? Eles foram pelo outro lado. Vocês querem uma noção de arte bonitinha? Aquilo que eu até discuti no vídeo que eu fiz sobre o Eternauta, sobre como governos autoritários e conservadores tentam a valorizar a arte naturalista, porque a arte naturalista tem uma função didática mais eficiente e é sobre reconhecimento. A pessoa olha para a arte e diz, isso aqui parece com aquilo, desvendei a arte, pode passar para a próxima. E a arte mais abstracionista, ela é um pouco mais específica, porque para se ler arte abstracionista a pessoa tem que ter um domínio de linguagem um pouco mais elaborado e ela tem que ser capaz de pensamentos um pouco mais abstratos. E pensamentos abstratos e questionadores geralmente não são bem tolerados por governos e sociedades conservadoras e autoritárias. Então o que o Uemura propõe aqui é justamente o contrário, esses caras querem uma arte bonitinha, certinha para nos controlar, então vamos lá e vamos fazer o contrário. Então a ideia do Retauma é o conceito elaborado e mal executado no sentido de ir contra todas as convenções clássicas, porque a ideia é chocar, a ideia é pegar e fazer o feio e jogar o feio na cara desses conservadores. Então o Retauma, ele tem um pouco de uma proposta combativa dentro dessa discussão estética do Japão desse período. É pegar e jogar o feio na cara desses conservadores, é jogar o que eles não querem, então vamos fazer ainda pior. Se eles achavam que o Gekiga era exagerado, que o Gekiga era degenerado, então vamos jogar na cara deles uma coisa muito pior. E além disso, o Uemura aponta como uma forte influência do trabalho dele o Sugiura Shigeru. O Sugiura Shigeru é um cara incrível. Eu tenho umas obras dele aqui, uma hora eu vou fazer um vídeo só pra ele. E esse é um cara assim, ele não tem nada muito parecido com o que ele fazia. Eu já falei em outros vídeos sobre como nos anos 30, no Japão se produzia vários quadrinhos piratas com personagens dos Estados Unidos. Pegar Mickey, Popeye, essas coisas assim, e fazia umas versões piratas para lançar no mercado japonês. Pois então, o Sugiura era o cara que fazia isso. Ele pegava personagens dos Estados Unidos, pegava o King Kong, o Popeye, o Mickey, misturava tudo e fazia umas histórias em quadrinhos para lançar no Japão. Ele trabalhava também com personagens do folclore japonês, o Jiraiya, o Sarutobi Sasuke, Momotaro, esses ninjas e samurais, heróis dessas histórias infantis japonesas, e colocava eles para lutar contra o Mickey e contra outros personagens de quadrinhos e animações dos Estados Unidos, e esses personagens dos Estados Unidos sendo vilão. E ele fazia isso nos anos 30, nos anos 40. No pós-guerra, o Sugiura meio que loqueou de vez, porque ele, além de misturar esses personagens, ele começou a se aproximar do surrealismo e de psicodelia, e começou a fazer esses personagens voarem por espaço, e monstros, e coisas bizarras e nojentas, coisas muito malucas. E o Uemura, ele era muito fã desse trabalho do Sugiura, então esse é um cara que vai influenciar muito ele. Esse cara que estava misturando várias coisas de vários contextos diferentes e colocando com uns monstros bizarros, fazendo versões feias e sujas, deformadas desses personagens. E para vocês terem noção desses trabalhos que o Uemura, Teruhiko e o Itoi faziam juntos, esse é um que saiu na edição de setembro da Garou, que é o Home Drama. Basicamente ele mostra uma família dessas famílias tradicionais dos Estados Unidos, essas famílias conservadoras, American Way of Life, né, todo mundo bonitinho, de terno e arrumadinho. Eles aparentam ser essa família certinha, tradicional, de cidadãos de bem,
Só que dentro do cotidiano deles, eles são pessoas horríveis. Tipo, ele vai mostrar o pai sendo estúpido, eles falando coisas nojentas envolvendo escatologia, envolvendo fezes, vai ter cenas de relação sexual, vai ter ele sendo violento, espancando as crianças. Eles, tipo, na prática, eles são pessoas horríveis, mas mantém aquela fachada, aquela aparência de família certinha. E no final eles saem e o mundo em que eles vivem é esse mundo completamente escroto, é um mundo horrível em que eles fingem que são certinhos e bonitinhos quando eles são tão horríveis quanto o mundo. E o Imura e o Itoi fazem isso com esses desenhos que são absurdamente feios. E a gente tem que parar para pensar. O Itoi era um desenhista publicitário. O Imura era um cara que tinha feito uma academia de arte. E eles desenham desse jeito, e eles desenham de propósito. É de novo aquela ideia de que o conceito é engenhoso, mas a forma é sem habilidade, a forma é mal feita, é tosca e porca. Por quê? Porque a ideia disso aqui é jogar na cara das pessoas conservadoras. Tanto que essa história em quadrinhos Retalmar que eles produziram é o inverso do que acontece na narrativa. Enquanto na narrativa a gente tem uma família que tem uma forma bonitinha, certinha, mas que em conceito, eticamente, eles são podres, o Retalmar é uma coisa que teria uma forma feia, tosca, mas o conceito é elaborado. A ideia de que a forma e o conteúdo, elas são independentes. Algo ser bonito na forma não quer dizer que tenha um conteúdo que seja ético, que seja agradável, que tenha um mínimo de decência. Então muito da produção Retalmar, que está em volta do Imura Teruhiko e do pessoal do Flamingo Studios, está em volta dessa oposição. A ideia de que o conceito e a forma, eles são independentes. Em que o bonito muitas vezes é podre por dentro e que o feio pode ter algo de valor escondido lá dentro. Na edição de novembro, que tem a cena dos samurais se matando na capa, que isso sim já é uma crítica, né, à sociedade japonesa, essa ideia de idealizavam os samurais como pessoas honradas de um passado glorioso do Japão, e eles eram só caras que se matavam, e toscos. Mas eles abrem a revista com uma história com a mesma família, mostrando a poluição. Tipo, tem toda uma poluição das fábricas lá funcionando, e eles não estão nem aí, tipo, é isso aí mesmo. Sabe, estão mostrando para as crianças, olha só como é legal e é o capitalismo e tal. E o Gohan Pinguim aparece e ele resolve se vingar dos humanos. Então ele vai matando os membros dessa família sistematicamente um a um. Tipo, pegando pedras e esmagando a cabeça do pai e fugindo. E em vários momentos ele reaparece, as pessoas não estão nem aí, tipo, o pai delas morreu e simplesmente segue a vida. Ninguém se importa com ele. Continuam sendo escrotos, a família bonitinha sendo escrota, e o pinguim continua lá massacrando e matando eles um de cada vez, com pedras esmagando a cabeça da família toda. Então, de novo, é essa crítica à forma e ao conteúdo, e essa coisa que é feita de propósito para chocar. Se os conservadores não querem que a gente mostre coisas violentas, nojentas, escrotas, era isso que eles iam jogar na cara. Um outro autor que trabalhava também com essa proposta mais ou menos no período é o Watanabe Kazuhiro. O Watanabe Kazuhiro é um cara que ele foi discípulo do Akasegawa, o autor do Ozashiki, que inclusive publicava também na Garou naquela época. E ele publicava uma série de histórias que eram sobre esse personagem de óculos, que é um estudante, que a história não tinha nenhum título fixo. Em cada volume a história tinha um título diferente que tinha a ver com uma aventura do dia, digamos assim. E é um desenho que parece os personagens do South Park, inclusive. E desse volume, que é o de julho de 77, se chama Shonen Tachi no Yoro, A Noite dos Meninos. Nessa história aqui, esse protagonista, que é o de sempre de todas as histórias, que ele é um estudante, ele está na aula dele de história, estão falando sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele está lá dormindo no meio da aula. E ele acorda só no final, na hora de ir embora, e ele ouve alguma coisa sobre a Segunda Guerra, sobre o Hitler, sobre ser lunático e tal, e ele fica na dúvida e tal, fica pensando, por que isso? E vai para casa, assim, o amigo dele, que seguidamente eles conversam sobre, contam sonhos sobre filmes, nas outras histórias e tal, e o amigo dele participa com frequência, convida ele para ir no cinema, ele não quer ir, porque ele vai para casa pensando seriamente. E daí ele resolve falar com o irmão dele, né? Porque ele tinha visto as coisas que ele tinha ouvido na aula, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial e tal. E o irmão dele é um maluco nazista fã do Hitler. E daí quando ele conta o que o professor falou na história sobre o Hitler ser lunático e tal, o irmão dele fica muito ofendido e começa a defender um Hitler pra ele.
E a irmã dele, uma tiete de nazista, começa a explicar pra ele por que o Hitler é legal. E aos poucos ele vai se deixando levar pelo irmão dele e tal, vai caindo na conversa, e daqui a pouco tá ele lá querendo botar roupa, pintando suástica no gato dele, e caindo nas conversas do cara e tal, e o irmão dele é um maluco nazista. E essa é a graça da história, o protagonista de sempre indo nos mostrar, só o irmão dele é um maluco nazista e tal. Mas por que isso é tão relevante? Porque a gente tem que passar de novo. Esse é o Japão de 77. O Japão em que tinha esses caras velhos que tinham sido parte do governo dos anos 40, que tinham se aliado ao Hitler na Segunda Guerra Mundial, e eles estavam influenciando o governo. E eles estavam falando sobre criar o exército de novo, sobre o Japão interferir nas políticas dos países vizinhos. E muita gente apoiando essas conversas deles, tipo, muita gente caindo nesse discurso. E que o Watanabe está tratando aqui é sobre como os nossos parentes, nossos familiares um pouco mais velhos são nazistas. Como dentro do Japão tem um monte de gente de velho nazista misturado na sociedade e a gente está fazendo de conta que eles não estão aí. E eles estão tentando trazer esse modelo de volta pra gente. E tudo isso com esses desenhos toscos, que parecem personagens do South Park. De novo a ideia do Retalma, essa forma tosca, mas o conceito é poderoso. É a arte que ela não está na imagem, ela não está na beleza, ela está no discurso, ela está na operação lógica que é construída a partir disso. E a última história que eu vou mostrar aqui hoje saiu na edição de maio de 77, que é uma do Itoi, né, o criador do Mother, do Earthbound, que se chama Boku no Toto, o meu irmãozinho, que é sobre uma história sobre ele, quando ele era criança e soube que a mãe dele estava grávida. Então na história tem toda a relação dele com a família dele, a mãe dele ficando grávida, o momento que contam pra ele que ele vai ganhar o irmão, contam a história da cegonha, todo mundo fica em volta falando, não param de falar do irmão dele. Tem essa cena que mostra o irmão dele, um bebezinho de terno, de smoking, bebendo ali, todo mundo dando atenção pra essa criança que nem nasceu ainda, mais do que ele. Ele comenta sobre os presentes que compraram pro bebê que ainda não tinha nascido, um monte de coisa, carrinho, cama, mamadeira e tal, sobre os desejos da mãe dele, que queria comer várias coisas. Ele mostra a mãe dele comendo a roda do carrinho, a mãe dele comendo madeira e vários objetos malucos diferentes, tecla do piano e tal. Toda essa relação com a espera do irmão dele, e no final se dá a notícia de que a mãe dele perdeu o bebê. Então esse irmão que ele pensou por tanto tempo, que ele ficou aflito, que ele achou que ia tomar o lugar dele, que ele teve ciúmes um pouco e que depois ele teve expectativa, esse irmão dele nunca nasceu. E ele tá tratando de uma coisa que é extremamente impactante, tem muito do Watakushi Shosetsu, só que é num desenho bem tosco de propósito. Toei era um cara que ele fazia vários trabalhos publicitários, ele sabia desenhar melhor do que isso, tecnicamente falando. Mas ele de propósito faz os desenhos assim. Porque a proposta, de novo, do Retalma é essa forma que é tosca para dar ênfase no quanto o conceito é elaborado. A beleza não é nem beleza, o valor artístico não está na forma, está no conceito da obra. E isso que era importante pro pessoal do Retalma, principalmente esse pessoal em volta do Flamingo Studios. E o Retalma é uma tradição que continua depois, né? Nos anos 80 e 90, o Retalma continuou com força. Teve muita gente trabalhando com isso, inclusive outros grupos fora do Flamingo Studios, outros núcleos de Retalma, e influenciou muitos autores também de outras tradições. Coisas, por exemplo, como Crayon Shin-chan, que combina toda uma tradição dos quadrinhos cômicos japoneses com elementos do Retalma, essas coisas toscas de falar de cocô, piada de peido, mostrar os personagens todos desenhados de maneiras toscas intencionalmente para dar ênfase justamente no conceito. O mérito da obra, segundo eles, não estava na forma. Eles intencionalmente estavam brigando com essa questão de forma. A arte não é sobre beleza. E história em quadrinhos não é sobre beleza. Não é sobre fazer um desenho que imita algo exatamente como ele é. A história em quadrinhos é sobre um conceito, sobre uma construção de uma narrativa. Se tu fizer isso com palitos e der certo, valeu a história em quadrinhos e tem mérito. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem puder curtir, compartilhar, porque sempre ajuda o canal a vencer algoritmos. Quem quiser comentar, fique à vontade. E obrigado e até o próximo vídeo.